Conheça para crer, creia para viver. Duas frases que refletem a mensagem do maravilhoso Evangelho segundo João. Temos pensado, atravessado este Evangelho, vamos continuar nesta noite, chegando finalmente, dentro da limitação, da possibilidade da minha voz, haveremos de ter um encontro com a palavra de Deus. Hoje, em João capítulo 19, vamos ler do verso 38 ao verso 42. João 19, de 38 a 42. Estamos lendo, vamos ler, alguns dados do momento em que Jesus está na cruz, crucificado. O Evangelho de João foi escrito com um propósito muito claro. O Evangelho, o livro nos apresenta no capítulo 20 a razão por que se deu o trabalho de se construir este livro. Capítulo 20, versos 30 e 31 dizem que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Antes de ler o texto desta noite, quero ler um texto para vocês, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, do profeta Isaías. No capítulo 53, ele canta sobre a morte de Cristo, a razão dela, uma profecia, um poema maravilhoso, tremendo. E lá, no meio desta profecia do capítulo todo sobre Cristo, o Cordeiro entregue por nós, ele diz nos versos 8 e 9 assim: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Foi-lhe dado um túmulo com os ricos na sua morte. Agora o texto para o seu coração, para a sua vida, nesta noite, neste momento, conforme a vontade e preparo do Senhor. Receba a palavra de Deus, abra o seu coração. A narrativa do Evangelho diz assim, João 19, verso 38. Depois disso, Jesus na cruz, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixa de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Verso 38 diz, José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus.
O verso 39 diz: Nicodemos, aquele que antes tinha ido visitar Jesus à noite, ele estava acompanhado, José estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. E aqui João, o autor, está se referindo ao capítulo 3, este mesmo evangelho, este mesmo livro, quando Nicodemos vai à noite falar com Jesus, e quando Jesus diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos foi à noite ver Jesus, e aqui então João, o autor, recorda, faz questão de citar esse fato. Nicodemos. Algumas pessoas procuram ter a vida secreta tanto quanto possível, onde é possível, por exemplo, pessoas de vida muito pública, muito conhecida, na mídia, por exemplo, procuram formas de circular quando não há necessidade de se exporem, de uma forma que as pessoas não os reconheçam. Criam disfarces, procuram os lugares da forma certa. Enfim, há momentos quando é até necessário e até recomendável se tentar ficar em segredo. Mas há aspectos da vida que não permite isso, e aspectos, momentos, condições, que inclusive o dever é não ficar em segredo. Por exemplo, a minha condição matrimonial é algo que deve ser público. Por isso, inclusive, que há uma convenção social de se portar uma aliança no dedo. É digno, é honroso, e é algo que se espera, que cada pessoa se apresente como realmente é a todos, quanto à sua vida conjugal. Há organizações que incentivam um secretismo quanto a elas e a vida de afiliado a elas. Um exemplo disto é a maçonaria. O secretismo é esperado, ainda que hoje em dia, neste mundo que vivemos, falar em segredo é quase uma impossibilidade. Nem mesmo as agências de governo, de inteligência conseguem manter o segredo com o advento destes recursos virtuais de mídia, etc. Mas, enfim, na maçonaria, o secretismo é esperado, ainda que você consiga mais ser um participante, ou a organização consiga ser uma organização discreta e você um participante discreto, se for membro da maçonaria. Mas é uma instituição que tinha na história e traz ainda esse espírito de algo secreto, guardado. Cristo, o Evangelho e então a igreja é diferente. Cristo é diferente de qualquer procura por se apresentar em segredo. Estar com Cristo é algo que pede, exige um pronunciamento, um posicionamento público. Dois personagens aprenderam isto, entenderam isto. Encontramos dois aqui, nesse texto que nós lemos. Um é José de Arimateia. João fala um pouco dele aqui, e encontramos José de Arimateia mencionado nos outros evangelhos, os outros 3 evangelhos. E lendo o pouco que se fala dele em cada um dos evangelhos, sabemos que ele era um homem rico. É dito em Mateus isto, ele era um homem rico. E nós encontramos aqui que ele tem um túmulo para Jesus, um túmulo que ninguém tinha usado. Tudo indica que era o túmulo que ele tinha construído para ele, talvez para a sua família. Um privilégio, não num cemitério, num jardim, na verdade, no original, mais um pomar
lugar, propriedade privada, bem cuidado, onde haveria ali um agricultor ou um jardineiro. Sabemos que quando Jesus ressuscita, há um jardineiro por ali com quem as mulheres conversam. Enfim, ele era um homem rico. Ele era membro do Sinédrio, este corpo de 70 líderes religiosos de Israel. Era a suprema corte dentro do povo de Israel. Eles é que tinham a capacidade, a autoridade para julgar a nação quanto às leis do povo de Israel, as leis dadas por Moisés. Ele fazia parte do Sinédrio, uma elite religiosa, líder na sociedade. Diz também os evangelhos que ele era um homem bom e justo, e mais, ele esperava o reino de Deus, olhando para o Velho Testamento e as profecias, como essa de Isaías, que eu já li nesta noite uma parte, aguardando o reino de Deus, a manifestação do Messias, o Cristo, de quem o grande rei Davi era um tipo, mas que apontava para então este rei que extrapolava tudo que Davi havia sido na sua grandeza. E haveria então de trazer a grande libertação, o grande reino de Deus. Estava aguardando a chegada deste reino, deste rei, deste Messias. José de Arimateia foi então aquele que foi a Pilatos pedir o corpo. Pilatos é a autoridade romana. Os judeus estão debaixo do domínio de Roma. Roma coloca um governador, um procurador na região da Judéia chamado Pilatos, é o representante do império de Roma. Os judeus têm a liberdade de julgar as suas leis, como sempre fizeram quando eram livres, na forma do sinédrio. Mas estão debaixo do invasor que os dominou. E para muitas coisas, então, dependem de Pilatos. Ele requereu o corpo a Pilatos. Mas há aqui alguém mais. Diz que ele estava acompanhado por Nicodemos. Nicodemos. Também encontramos Nicodemos aqui e ali no Evangelho de João e não nos outros evangelhos. Nicodemos, como já citei, foi aquele que foi conversar com Jesus numa dada noite. Capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos também era membro do Sinédrio. Outro homem honrado, certamente de afluência, posição social. No capítulo 7 de João, houve a primeira tentativa dos líderes judaicos de prenderem Jesus. Não conseguiram, porque diz ali o texto, não havia chegado a hora ainda. Deus estava no controle da hora quando Jesus então seria preso. Mas fizeram a sua primeira tentativa. E ali, então, quando eles debatem sobre prender Jesus e condená-lo, Nicodemos intervém naquela reunião e diz: a nossa lei não nos permite condenar alguém sem primeiro ouvi-lo. Uma moção cuidadosa, mas uma moção que mostrava que ele tinha alguma ligação, algum interesse e preocupação com Jesus Cristo. Não se expôs. Mas aí está Nicodemos, que soma-se a José de Arimateia neste momento. Jesus já está morto na cruz. E eles se somam, os dois se unem. E Nicodemos traz então esta fragrância, essas especiarias em grande quantidade. Jesus na cruz morreu. José de Arimateia vai pedir o corpo a Pilatos. Este evangelho não narra, mas outros evangelhos narram. E Pilatos, ao ouvir isso, ficou surpreso que Jesus já tinha morrido. Os judeus e os judaicos já haviam pedido que apressasse-se a morte de Jesus, porque era sexta-feira, o sábado para eles começava ali no pôr do sol. E a lei judaica não se aceitava, não era permitido, segundo o Velho Testamento, que alguém crucificado permanecesse na cruz, no madeiro, à noite, virar da noite. Era como que amaldiçoar a terra. Eles pediram então, os judaicos, que Pilatos aplicasse aquilo que os romanos usavam para apressar a morte do crucificado, quando era o caso. Plurifrágio, quebrar as pernas. Não quebraram as de Jesus, porque notaram que ele já havia morrido. Quebraram os dois outros condenados, crucificados ao lado dele. Enfim, Pilatos está surpreso que Jesus já morreu. E morreu mesmo.
O soldado, quando viu que ele estava morto, não quebrou as pernas, mas furou o seu peito, o seu tórax, ao ponto de sair sangue e água. Periocárdio, coração provavelmente foi atingido, morte. E ele pediu então o corpo de Jesus. Os judeus não queriam que o preso ficasse na cruz, ou o crucificado ficasse na cruz no virar da noite. Mas aquele dia isto era mais importante, porque o dia seguinte era sábado, dia sagrado para os judeus. Mas este era o chamado sábado alto, elevado, porque era o sábado da Páscoa, mais sagrado ainda. Não iriam quebrar a lei em relação a isso de forma nenhuma. Os judeus, diferente dos romanos, não deixavam o corpo na cruz, mesmo de um criminoso, mas tinham um cemitério de exceção fora da cidade, onde sepultavam como indigente, alguma coisa parecida. Os romanos não, para eles tanto fazia, deixavam o morto exposto ali para testemunho público da condenação, e aves, urubus e cachorros selvagens tomavam conta, às vezes jogavam o corpo em qualquer canto. Mas Nicodemos então vai intervir e pedir o corpo, e a desculpa já de Arimateia, Nicodemos se soma a ele. Enfim, Jesus na cruz morto, e dois inesperados surgem para cuidar de Jesus Cristo. Dois que nós não imaginaríamos. Lendo a história dos evangelhos, a história do evangelho de João, nunca conseguiríamos imaginar. Nicodemos, José de Arimateia seriam os dois que haveriam de cuidar de Jesus Cristo na sua morte. Ação surpreendente. Irem publicamente reclamar o corpo e assumir o cuidado daquele que foi condenado de forma pública, com agitação popular, um debate entre Pilatos e os líderes judaicos, o que fazer com este homem, quem é ele? E finalmente crucifica-o, e ele passa pela tortura e o açoite do verberácio, aquela surra, aquele açoite terrível, que arrebentava com a pessoa, chegando a expor, às vezes, temos testemunhos, órgãos internos, também para ajudar a apressar a morte na cruz. Chegava à cruz arrebentado. Enfim, Jesus é este, taxado de criminoso, condenado. Isaías já havia previsto isto 700 anos antes de Cristo. Mas esses dois, nação surpreendente, é quem interveio nesta hora. Eram dois de vida oculta, segundo o texto que nós lemos. E aí então nós encontramos aqui esta afirmativa. Era discípulo secretamente. Era um discípulo de Jesus em segredo, José de Arimateia. Mas é bom lembrar que Nicodemos é aquele que foi ver Jesus de noite. O Evangelho de João indica esse fato quando Nicodemos procura Jesus lá no passado, no capítulo 3. E agora o autor faz questão de mencionar isto. Então há uma importância nessa questão de que foi à noite. E fica então o debate dos intérpretes. Por que é importante a noite aqui? Uma possibilidade é que era um momento quando seria menos visível. Enfim, está envolvido esse secretismo também, essa privacidade. Nicodemos não quer ver que a sua pessoa esteja abertamente associada com Cristo. Ele vai com o coração aberto, sincero, buscar em Cristo o que ele tem para dizer, tentar entender quem é Jesus. É ele mesmo quem está falando. Uma busca sincera, mas à noite. Outros argumentam que não, a noite, na verdade, está indicando que Nicodemos vivia nas trevas espirituais e precisava da luz, Jesus Cristo. Mas, enfim, as duas situações indicam esta condição de Nicodemos ainda carente de um posicionamento com Jesus Cristo, de um conhecer a Cristo.
Mas a expressão então expressa bem o que José de Arimateia era, mas Nicodemos vai junto, era discípulo secretamente. O que a palavra de Deus então diz ao seu coração nesta noite, encontra você aqui para falar, fazer o que com você? Era discípulo secretamente, escute a palavra, ela lhe diz, assuma plenamente ser discípulo de Cristo. Assuma plenamente ser de Cristo. Você já assumiu isso plenamente? Ou você é alguém que nunca considerou? Ou quem sabe você é este que acha que pode ter um relacionamento privado, secreto, reservado, limitado, nas condições que lhe é confortável? Ou é do seu interesse e conveniência? Não, não, não. Assuma plenamente ser de Cristo. O desafio é um desafio e é um desafio permanente. Quando finalmente nos despertamos para isto e assumimos plenamente sermos de Cristo, vencemos um desafio sim, vencemos no momento para então vencer sempre ou sermos exigidos vencer sempre. Jesus está morto na cruz, ele tem discípulos. Ele tem aqueles que andaram com ele durante pelo menos 3 anos. Onde estão esses discípulos? Estão eles cuidando de Jesus morto na cruz? Não é mencionado. Na verdade, encontramos a narrativa do Evangelho que João estava presente por ali quando Cristo morreu, mas que depois da morte, eles pensaram que era o fracasso, era o fim, ficaram desanimados, não se envolveram mais com Jesus, ficaram à distância, cheios de dúvidas, e diz os Evangelhos que com medo eles se recolheram, ficaram inclusive trancados em quarto. Os discípulos que confessaram, seguiram a Jesus Cristo em vida, estão ausentes, se afastam dele em morte. Porque chegou uma hora difícil, chegou a hora mais difícil, mais desafiadora, a hora mais complicada de afirmar, eu sou um com ele. A verdade é que você que já assumiu ser de Cristo mais cedo ou mais tarde, você vai ser desafiado. Tem sido desafiado, você sabe disto. No ambiente, no mercado de trabalho, nos encontros sociais, festivos, na vida familiar, entre os parentes. É muito fácil se afastar de Cristo, não assumir que está plenamente comprometido com Ele. Mas é interessante que a provação da hora que leva ao desânimo os discípulos de Cristo, que estavam bem próximos dele, essa mesma provação levanta José de Arimateia e Nicodemos. A provação não precisa ser uma hora de derrota. Pelo contrário, com a graça de Deus, a provação, segundo as Escrituras, nos refina e pode ser uma hora de vitória, de fortalecimento. Enfim, assuma plenamente ser de Cristo, esperando um desafio permanente. E José de Arimateia e Nicodemos, então, nesta hora, se levantam. Até então, diz o texto que eles tinham um relacionamento com Cristo onde procuravam manter um secretismo, algo discreto no mínimo, sem manifestar este envolvimento público. Eram discípulos um tanto quanto camuflados. Há alguns momentos, algumas situações que o ser camuflado pode ser até aceitável, mas não com relação a Cristo. Assuma plenamente ser de Cristo, descartando a posição camuflada. Cristo não chama discípulos para serem
camuflados no mundo. Há alguém aqui camuflado na escola. Há alguém aqui camuflado no meio dos parentes. Há alguém aqui camuflado no meio do trabalho. Para com isto. Cristo não o chama para isto. José de Arimateia e Nicodemos finalmente entenderam. Era secretamente José de Arimateia. Nicodemos, aquele que foi de noite, a sua privacidade, e mantendo-se então na escuridão. Mas não mais. Entenderam. Cristo na cruz, morto, e agora eles saem, abandonam esta condição camuflada para serem afirmados publicamente como discípulos de Cristo. Que hora maravilhosa na vida deles. Estar pronto a todo e qualquer desafio, a ser uma luz de verdade, não uma luz como Jesus diz, que se põe debaixo da candeia, uma luz que você acende e joga um cobertor em cima. Não, mas uma luz que brilha e os homens podem ver. Eu sou de Cristo, não há dúvidas. Assuma plenamente ser de Cristo. Por que não assume? Por que José de Arimateia não assumia? E certamente Nicodemos. Por quê? Por quê? Diz o texto, porque ele tinha medo dos judeus. Não do povo judaico. O termo judeus no Evangelho de João precisa se olhar muito o contexto. Ele é usado de duas formas em particular. Judeus, às vezes, em geral, o povo, mas às vezes judeus é a liderança. O medo principal de José de Arimateia era daquele sinédrio, principalmente, do qual ele fazia parte. Aquela corte suprema. Aqueles colegas. Tinha medo dos judeus. Temor. Havia um temor no coração de José de Arimateia. Mas o que acontece com este homem? Neste momento, ele rompe com os seus temores. Nicodemos era colega e certamente vivia o mesmo drama. Manifestou uma vez ao lado de Jesus. Aliás, José de Arimateia, nesse julgamento final de Jesus Cristo, ele deu um parecer mais favorável a Jesus. Ficou sozinho, só. Nicodemos, no passado, quando tentaram condenar Jesus, a revelia também se manifestou. Mas, enfim, os dois certamente partilhavam desse temor, essa razão por que eles viviam esse secretismo. Medo de homens. Mas agora rompem com tudo isto, arriscando tudo. Enfim, assumir ser plenamente de Cristo exige vencer os temores do posicionamento. Assuma vencendo esses temores. José de Arimateia foi falar com Pilatos, mas Pilatos condenou este homem à morte. Um homem como José de Arimateia, conhecido na sociedade de Jerusalém, autoridade, vai a Pilatos, que condenaram Jesus, arriscou com Pilatos. Não somente poderia receber uma negativa, como poderia ser questionado. O que você tem com este homem? Por que você quer o corpo dele? É você também um deles. Arriscou. Não aconteceu isto, mas poderia ter acontecido. E mais, ao ir pedir o corpo a Pilatos e ao ir à cruz e tirar Jesus, José de Arimateia e também Nicodemos, que toma essa posição, ficaram contra o sinédrio. O sinédrio foi quem pediu a morte, os seus colegas, a liderança da nação, da qual faziam parte, foram que pediam a morte. Arriscaram com Pilatos e se colocaram contra o sinédrio. Chegou a hora quando a reputação, o apreço dos amigos e o risco dos negócios caíram para segundo plano. Em primeiro plano vinha Jesus Cristo na vida deles agora. Que aconteça o mesmo na sua. Do que você tem medo? O que é que você teme? Cristo na história está aí. Onde está o sinédrio? Onde está Pilatos?
Mas nós sabemos quem é José de Arimateia e sabemos quem é Nicodemos. E à volta do mundo se sabe isto. E através do século se sabe quem são esses dois. Dois que um dia disseram sim a Cristo acima de todas as conveniências e preferências. O que aconteceu com eles? Chegou a hora quando eles olharam aquilo que eles tinham medo de perder e olharam quem Cristo era, o que tinham a ganhar, e disseram que tolice é isto, vamos àquilo que é realmente eterno, precioso, não é o momentâneo que terá o primeiro lugar. Sim, se é legítimo, terá lugar na nossa vida, mas não, jamais o primeiro, e comprometendo aquele que é o eterno. Cristo em primeiro lugar, a qualquer custo que venha ter naquilo que é momentâneo. É preciso chegar a isso à sua vida. Assuma ser plenamente de Cristo, vencendo os temores do posicionamento. Quem é o ser humano que você teme tanto? Quem é este amigo, essa roda de amizades? Essa reputaçãozinha social, o que é isto? Depois que tememos a Deus, não tememos homem nenhum. Essa é a grande verdade. O fato de termos um problema em temer os homens é porque não resolvemos o problema com Deus. Assuma. Assuma ser plenamente de Cristo. Você já assumiu? Estou falando um coração aqui que resolveu essa questão. Assuma ser plenamente de Cristo, contando com algo maravilhoso. A surpreendente graça de Deus. José de Arimateia e Nicodemos. Jesus esteve em Jerusalém, muitos entreveios, momentos difíceis. O Sinédrio já debateu. E lá estão os dois, entendendo que são discípulos de Cristo, mas secretos, camuflados. O que diríamos? O que diríamos? Vocês não são nada. Que vergonha. Essa é a atitude que se toma em relação a Cristo. Mas há algo chamado a graça de Deus, que cria esta oportunidade. Sim, talvez eles estavam em falta. Estavam, quem sabe, podemos dizer com cuidado, até negando o Cristo que conheciam. Mas a graça de Deus não tinha terminado com eles ainda. E há esse momento que Deus cria essa oportunidade e há esse chamamento. Louvado seja Deus pela sua graça. Nós também já andamos por esses caminhos. Nosso coração já andou por isto. O que seria de nós se não fosse a graça? O que seria de José de Arimateia e Nicodemos se não fosse a graça de Deus? Ah, surpreendente graça. Não somente apresenta-se eles ainda uma oportunidade a mais de dizerem sim, sim plenamente a Cristo, mas a graça de Deus é tão surpreendente que esses dois, cozidos pela metade no seu compromisso com Cristo, não somente têm mais um chamamento, a oportunidade de dizer sim, como também de servir, de apresentar seu ministério e ser útil no grande plano de Deus em Cristo. Ah, quem foi José de Arimateia? Quem foi Nicodemos? Foi os dois que Deus usou para tirar Cristo da cruz e colocar num túmulo adequado. Grande graça, surpreendente graça. Apesar de nós, Deus nos alcança e ainda, apesar de nós, nos usa nesta obra maravilhosa do seu reino. Não obstante, dos nossos percalços e misérias passadas. Ah, quem é que sepultou Jesus Cristo? Os únicos. José de Arimateia, Nicodemos. Os únicos. Graça, surpreendente graça de Deus, que faz coisas que não imaginamos. Olhamos às vezes para alguém e dizemos, esse nunca, e Deus vai lá, alcança aquela pessoa, depois encontramos anos mais tarde, mas que como Deus é grande na sua graça mesmo. Na história mesmo aqui em Bragança, para não ir muito longe,
Às vezes eu penso em um homem ou outro aqui entre nós, eu penso como Deus é grande na sua graça. Quando eu conheci a primeira vez, eu falei, esse não tem jeito. Esse está destinado para o mundo. E hoje serve a Deus de forma maravilhosa. Grande graça, surpreendente graça. E aí eles fazem parte dessa grande obra de Deus, inclusive eles é que vão prover, particularmente José de Arimateia, o túmulo profético. Isaías disse que Jesus seria sepultado com os ricos na sua morte. O capítulo de Isaías fala de uma ovelha, um cordeiro que é esmagado, é traspassado. Mas depois lá no meio diz que esse cordeiro seria sepultado com os ricos, quase que em algo totalmente fora do lugar, que nos choca no meio daquele capítulo. José de Arimateia é um servo de Deus, é um instrumento de Deus, pela graça de Deus. Era secreto, era meia boca. Agora, inclusive, é este que vai ser um instrumento para Deus cumprir a sua obra. Prover aquele túmulo. José de Arimateia era um homem rico. Ele tinha um túmulo exclusivo, algo especial. E ele dá a Jesus Cristo. E o túmulo adequado para o fato da ressurreição. Se Cristo fosse jogado lá para os cachorros, como os romanos faziam, ou se Cristo fosse jogado num cemitério de gente, não teríamos uma concatenação, uma precisão para narrar a ressurreição. Mas aí está este túmulo, um túmulo exclusivo, Jesus foi colocado ali, as testemunhas sabiam disto, os guardas romanos foram colocados à porta daquele túmulo, a pedra grande foi fechada. Quem já visitou Jerusalém pôde ver lá um túmulo que se discute que poderia ter sido esse túmulo, mas lá está o túmulo preservado do tempo de Jesus Cristo, uma pedra mais alta do que eu, é uma roda na verdade, que se rola dentro de um trilho e fecha a boca de uma pequena escavação, uma pequena caverna escavada numa rocha. Fechou, selou, colocou os guardas, todo mundo viu. E é esse o túmulo de José de Arimateia. Não há um monte de túmulo por ali para se confundir, para a ressurreição ficar clara, definida, incontestável. É esse túmulo que está vazio. Estava aqui, só ele, mais ninguém, fechado, lacrado, e não está mais. A graça de Deus vai usar José de Arimateia, mas também usa Nicodemos, participando de tudo, sim, mas Nicodemos é o que vem com quê? Vem com 34 quilos de mirra e aloés, duas substâncias, um cheiro, perfume forte, que se usava para os corpos no sepultamento, conforme o costume judaico. Eles não embalsamavam, eles não criam em se cortar o corpo, tirar órgãos, apenas cobriam com essas especiarias. Mas a questão é que Nicodemos vem com 35 quilos. Você sabe o que é 35 quilos? E muitos panos. É muito. Nicodemos, tudo indica, não trouxe isso sozinho. Talvez trouxe alguns servos dele, trazendo esses baldes. Por que 35 quilos? É muito, é. É e não é, porque quando era o caso de alguém da nobreza ou realeza, sabemos pelos testemunhos históricos que se colocava muito, isso custava muito dinheiro, era muito caro. Surpreendente graça de Deus. O Nicodemos que foi ver Jesus à noite é aquele que agora dá um sepultamento de rei a Jesus Cristo. O Evangelho de João quer nos mostrar que Jesus Cristo é o rei. Ele não é uma vítima, mas alguém que veio sim, sofreu. Mas sofreu porque Deus tinha um propósito para o nosso benefício. O rei entre nós. Assuma ser plenamente de Cristo, contando com a surpreendente graça de Deus.
Não importa quem você tem negado, você tem andado aí camuflado, você nunca confessou, a graça de Deus pode receber você, apesar de tudo isto, e transformá-lo em alguém convicto, posicionado nesta noite. Assuma ser plenamente de Cristo. Assuma enfrentando a inevitável definição. A verdade é que chega a hora que não se pode fugir mais. José de Arimateia, Nicodemos certamente debateram a questão de Cristo, Cristo em vida, tudo indicava esse é o Messias, mas em dúvidas, vamos tomar o lado dele ou não vamos? Há consequências sociais, até econômicas para nós, o que fazer, mas Cristo está morto. A verdade é que o Cristo morto não permite mais esses debates. O Cristo morto exige de você um posicionamento. Quem é esse Cristo na cruz? Quem é esse Cristo na cruz? É o fim de tudo ou é o grande começo? Quem é esse Cristo na cruz? Um iludido, ingênuo, altruísta, quem sabe até, que acaba perecendo, perdeu o controle do seu destino? Ou é o Rei dos Reis e o Rei eterno? Quem é esse Cristo na cruz? É Ele o próprio símbolo de fracasso? Ou é Ele a maior das vitórias? Quem é esse Cristo? O Cristo na cruz coloca uma imposição. É inevitável a definição. Não há como ficar-se no meio a meio. Ou ele é quem ele disse ser, e a cruz, o Cristo crucificado, é o caminho da vitória eterna, dali vai para a ressurreição, ou então não vale a pena nem ser meio discípulo, nem em segredo, nada. Mas se ele não é, então, esse fracasso, ele é a vitória eterna, vitorioso eternamente, então como ficar camuflado? Porque há pessoas e interesses à nossa volta. A luz da eternidade dele. É preciso tomar posição pública. José de Arimateia foi a Pilatos, foi a autoridade. Daquele dia em diante, todos saberiam que ele era um discípulo de Jesus Cristo. Pedir o corpo na cruz era um direito de parentes. José de Arimateia não era parente de Jesus. E os romanos cediam para os judeus, no caso ali, quando uma família requerisse o corpo de um crucificado, se o crime não fosse um lesa majestade. José de Arimateia sabia de todos os riscos, foi lá e pediu. Esse Cristo é alguém que eu não posso ignorar mais. Não há mais como continuar em segredo. Ele é tudo. Ele é tudo. Usou sua posição, comprometeu sua posição, chegou a Pilatos porque podia chegar pela sua posição, com grande coragem e determinação. Cristo agora seria a sua identidade. Nicodemos ajunta-se a ele. Homem do mesmo nível social, da mesma forma, ajunta-se ao colega José de Arimateia. Não mais segredos, somos de Cristo, somos de Cristo. O Cristo na cruz não nos permite mais continuarmos como estávamos. A hora quando Cristo na cruz nos coloca contra a parede. Cristo é o Rei, 35 quilos de perfume, muito dinheiro. Cristo é aquele que haveria de vencer a morte, o túmulo profético. Não mais manobras, camuflagens. Eu sou de Cristo. Cristo na cruz, quem é Ele? Quem é Ele? Dependendo de quem Ele é, sim ou não. Seguir meia boca,
Seguir camuflado não faz nenhum sentido, é um absurdo. Ou ele não é nada, então nem camuflado nem nada, esquece. Ou então ele é Deus conosco, aquele que podia morrer na cruz por nós e o fez, o único que podia fazer isto. Tomou sobre ele todo o nosso pecado, o pecado da humanidade, e venceu a morte e vive eternamente. Então, a ele só faz sentido dar todo o meu coração, toda a minha vida. Chega de camuflado. Enfim, Cristo crucificado traz a questão derradeira, final, e não permite mais segredos, só posicionamento. Ele é aquele que podia morrer e morreu por você. Se ele não foi, como é que fica a sua vida? Como é que fica a sua resolução diante de Deus e da eternidade? A sua culpa, seu fracasso? Ele é aquele que então venceu a morte e a ressurreição, único na história, a prova concreta histórica da ressurreição, poder de Deus ou não. E se ele não é, o que sobra a esta vida? Mas não somente ao poder da ressurreição, mas o poder da ressurreição que passa primeiro pela cruz. A ressurreição é tremenda, é necessária, sim. Mas para nós, o que seria o poder da ressurreição sem a cruz? Seria apenas algo que nos impressionaria e nos deixaria em mais desespero. Sim, seria uma demonstração tremenda do poder de Deus, mas totalmente distante e inacessível a mim e você, devedores e pecadores. A grande maravilha da ressurreição ganha todo o seu sentido para nós, porque há uma cruz primeiro. A cruz é central, porque é por ela que a ressurreição se torna minha e sua. Louvado seja Deus. Assuma plenamente ser de Cristo. Você ainda tenta manobrar com uma fé oculta, um discipulado em segredo? Quais são seus temores? Quais são? Cristo crucificado é eternamente fundamental para a sua vida? Nesta noite você possa assumir plenamente a Cristo, ser de Cristo. E viver na maravilha de vivê-lo 100%. E andar com Ele em todos os seus caminhos. E ser luz no meio das trevas, sal no meio dessa terra. Fazer a diferença eterna. No mundo perdido, escuro, cheios de discurso, mas perturbado, conturbado, desajustado. Você ali possa ser plenamente de Cristo. Para a bênção da sua vida em primeiro lugar. Não há nada mais maravilhoso de ter isto resolvido. Eu sou de Cristo, porque Ele é o meu Senhor Salvador, aquele que veio por mim e vive eternamente. E depois, você ser um canal de bênção na surpreendente graça de Deus para o mundo à sua volta. Deus vai usá-lo. Deus vai usá-lo. Alguém aqui nesta noite que ainda não assumiu, que noite maravilhosa. Dizer sim, sim. Daqui para frente eu sou do Senhor. Está resolvido hoje para toda a eternidade. Você já assumiu? Ser plenamente de Cristo. Convido você a orar nesse instante, examinar seu coração à luz da palavra.